Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos trabalhar com a resolução completa do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Biologia 1 do ano 2021. Portanto, enquanto roda a vinheta, peço que te inscrevas no canal, caso não estejas subscrito, deixe ficar seu like, comente, compartilhe também para que os outros estudantes tenham acesso a este magnífico conteúdo. E sem mais delongas, vamos a isso. Muito bem, senhores, vamos começar com a nossa resolução fazendo a questão número 1 para eles, que diz o seguinte. Analise as seguintes afirmações e escolhe a alternativa que melhor descreve a célula. Opção A diz o seguinte: a célula é a unidade estrutural e funcional apenas dos organismos unicelulares. Esta alternativa não descreve melhor a célula. Por quê? Eles disseram que a célula é a unidade estrutural e funcional apenas dos organismos unicelulares. Pecaram por colocarem apenas dos organismos unicelulares. Por quê? A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os organismos, queiram eles unicelulares, assim como pluricelulares, ok? Muito bem. Então, se não descreve melhor a célula, a nossa alternativa está incorreta. Vamos para a letra B, diz o seguinte: a célula é a unidade estrutural e funcional apenas dos organismos pluricelulares, de plantas e animais. Pecaram por colocarem apenas dos organismos pluricelulares, ok? A célula é a unidade estrutural e funcional de todos, queiram eles pluricelulares ou unicelulares. Então, não pode ser só apenas de um tipo de organismos, ok? Então, deve ser de todos os organismos. Muito bem, então, se não descreve melhor, também está incorreto. Vamos para a letra C, diz o seguinte: a célula é a unidade estrutural e funcional apenas das plantas unicelulares. Está incorreto por colocar apenas das plantas. Também nem existem plantas unicelulares, ok? Todas as plantas são pluricelulares. Então, erraram ainda mais neste aspecto. Muito bem, letra D diz o seguinte: a célula é a unidade estrutural e funcional de todos, ok? Começaram bem, tá aqui, colocaram de todos os seres vivos, unicelulares e pluricelulares. É aquilo que eu estava a comentar, deve ser dos dois tipos de organismos, queiram eles unicelulares, assim como pluricelulares, plantas e animais, ok? Então essa alternativa sim descreve melhor a nossa célula. Logo, a nossa opção correta para o número 1 é exatamente a letra D, ok? Observando, comentando mais rapidamente, a letra E diz o seguinte: a célula é a unidade estrutural e funcional apenas das bactérias. Está incorreto por colocar apenas das bactérias. Não só as bactérias possuem células, outros organismos também possuem células nesse caso, ok? Muito bem, vamos para o número 2, diz o seguinte: se uma célula for observada a um microscópio óptico com uma ampliação de 400 vezes e a ampliação da ocular é de 10 vezes, qual será o valor da ampliação da objetiva? Então, este exercício também é muito básico. O que nós sabemos? Nós sabemos que a ampliação da imagem é exatamente igual ao quê? É exatamente igual à ampliação da objetiva, ok? A ampliação da objetiva vezes, ok? Isto vezes a ampliação da ocular, ok? Vezes a ampliação da ocular. O que nós queremos? Nós queremos basicamente a ampliação da objetiva. Este cara aqui que está a multiplicar a ocular. Então, se eu quero este cara aqui, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte: eu posso isolar a ampliação da objetiva. Então, fico com a ampliação da objetiva, ok? Tem que ser igual ao quê? Este tem que ser igual à ampliação da imagem, que estava lá, da imagem. Esta ampliação da ocular está a multiplicar a ampliação da objetiva. E eu já isolei a ampliação da objetiva. Então, quando passa para o segundo membro, nesse caso, passa a dividir, visto que está multiplicado. Se tivesse a somar, se passasse para lá, passaria a subtrair. Então, aqui vai ficar a ampliação da imagem dividido pela ampliação da ocular. E eu já tenho estes dois valores, então isso substituir, dizendo o seguinte, que a minha ampliação da objetiva tem que ser igual à ampliação da imagem, quer dizer que corresponde nesse caso a 400 vezes, que é esta ampliação da imagem, ok? Dividido pela ampliação da ocular, que é esta que está no denominador, que corresponde a 10 vezes, então dividido por 10 vezes. E dividir 400 por 10, é só cortar este zero de baixo com este de cima, fica apenas com 40 dividido por 1, que dá exatamente 40 vezes. Então a minha ampliação da objetiva é exatamente 40 vezes, que está representado na letra A, ok? Muito bem, então a nossa resposta para o número 2 é exatamente a alternativa A deste exame. Muito bem, vamos para o número 3 nesse caso, que diz o seguinte: dos constituintes celulares a seguir mencionados, qual está presente das células eucarióticas e representa um dos critérios utilizados para distingui-las das células procarióticas. Então, basicamente, aqui nós queremos a diferença. Aqui queremos uma estrutura que pode diferenciar das células. Nós queremos qual está somente nas células eucarióticas. Então, nós queremos uma estrutura que está presente somente nas células eucarióticas e não está presente nas células procarióticas, visto que se estiver presente apenas nas células eucarióticas e não está presente nas células procarióticas, nós podemos conseguir distinguir ao microscópio que esta célula é eucariótica, porque apresenta essa determinada estrutura que não apresenta nas células procarióticas, nesse caso. Então, vamos lá ver. O DNA, letra A, diz o DNA. O DNA está presente em ambas as células. Então, está incorreto. A letra A está fora, ok? Então, o DNA não vai nos ajudar a distinguir da célula procariótica da eucariótica, porque nas células procarióticas temos DNA, nas células eucarióticas também temos DNA. Vamos lá. A letra B está dizendo membrana celular. Está incorreto também, porque todas as células apresentam a membrana celular. Então, não vai nos ajudar a distinguir das células procarióticas das eucarióticas. A letra C está a dizer ribossomos. Também ambas apresentam uma estrutura, não vai nos ajudar. A letra D está a dizer envoltório nuclear. Então, esta sim vai nos ajudar a distinguir. Por quê? Porque somente as células eucarióticas apresentam núcleo, ok? Se apresentam
o núcleo, então vou apresentar a membrana envoltório nuclear, que é a mesma coisa a membrana nuclear, que é a mesma coisa a carioteca. Então, só de observarmos a carioteca numa determinada célula, nós temos a certeza que esta célula trata-se de uma célula eucariótica, ok? Muito bem. E letra E está a dizer RNA, ambas apresentam RNA, então não iríamos ajudar. Muito bem, vamos para o número 4, diz o seguinte. A diferença entre células eucarióticas e procarióticas está no núcleo. É aquilo que eu estava a dizer. Se uma célula possui núcleo, é eucariótica. Se não possui, é procariótica. Por isso que dizem que a principal diferença é que as células procarióticas, seu material genético se encontra disperso no citoplasma e nas células eucarióticas, seu material genético encontra-se dentro de um compartimento diferente do citoplasma, que nesse caso é o núcleo, ok? Muito bem, vamos lá. Prosseguindo, diz o seguinte. Os indivíduos procarióticos possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, isso que eu acabei de comentar, enquanto que os indivíduos eucarióticos, ela se encontra no núcleo da célula, ok? Quanto ao núcleo, é correto afirmar, então nós queremos saber quanto a esta estrutura que está presente nas células eucarióticas, é correto afirmar o quê? Vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte: um núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda e encontra-se no centro da mesma, pois controla igualmente toda a célula, ok? O núcleo, sim, tem essa função de controlar toda a célula. Mas o que eles geraram aqui? Eles erraram a seguinte expressão. Um núcleo saudável de uma célula possui sempre a forma redonda. Está incorreto. Nem sempre todos os núcleos têm a forma esférica, ou seja, redonda. Vamos encontrar núcleos de forma ou cilíndrica, nesse caso, ok? Núcleos achatados. Então, nem sempre os núcleos são de forma redonda. Por isso que está incorreta esta afirmação, ok? O restante está certo. E depois, encontra-se no centro da mesma. Sim, mas nem sempre todos os núcleos encontram-se no centro da mesma célula. Então, a nossa opção A está incorreta. Vamos lá para a letra B, diz o seguinte. No núcleo encontra-se a cromatina, ok? Que é associada, que é a associação das moléculas de DNS e proteínas. Está incorreto por colocar associadas a moléculas de DNS. É a associação, nesse caso, de moléculas de DNA, ok? Não DNS. DNS eu não conheço, pelo menos, essa expressão. Não, é nova para mim. Mas sim, se colocassem de DNA, estaria certo. Está incorreto também esta opção. Vamos lá. E nem preciso terminar a frase. E proteínas imersas no citoplasma. Como é que, ok, imersas no citoplasma e envolvidas pela membrana nuclear, como é que vão estar imersas no citoplasma? Viu que está mais gerado aqui em frente. Como é que vão estar no citoplasma e vão estar envolvidos pela membrana nuclear? Está incorreto, ok? Se estão no citoplasma, estão envolvidos pela membrana celular, não nuclear, ok? Está incorreta essa opção B. Vamos para a letra C, diz o seguinte: o núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula de DNA. Isto está correto assim, ok? É no núcleo onde controla, é a região que controla toda a produção de proteína. Nesse caso, o núcleo seria a expansão do retículo endoplasmático rugoso, e o retículo endoplasmático rugoso faz o quê? Produz proteína, e provém de onde? Do núcleo, ok? Então, o núcleo é um dos centros que mais produz, que faz a síntese de proteína. Então, a nossa opção correta é exatamente a letra C, nesse caso, ok? Para o número 4. E letra D diz o seguinte: além da molécula de DNA, o núcleo da célula contém outras organelas. Como é que dentro do núcleo vão conter outras organelas? Está incorreto, como os ribossomos e os retículos. Está incorreto isso. Letra E está a dizer o seguinte: é o núcleo que caracteriza as bactérias e as algas. Se as bactérias não possuem núcleos, está incorreto isso aqui por colocar é o núcleo que caracteriza as bactérias e as algas azuis, já que são unicelulares. São unicelulares, sim, mas não possuem núcleo, por isso que seu material genético fica disperso no citoplasma, ok? Muito bem, vamos para o número 5, diz o seguinte: nas células, a destruição de um organelo é uma função desempenhada pelas. Então vamos lá, a destruição de um organelo. Vamos lá, lisossomos. Qual é a função de lisossomo? Os lisossomos têm a função de digestão intracelular. Se tem a função de digestão intracelular, isso implica dizer que lá dentro dos lisossomos tem enzimas perigosas que fazem essa digestão intracelular. Ou seja, se uma determinada bactéria entra dentro da célula, nesse caso, os lisossomos têm a função de destruir, ok? Porque lá contém várias enzimas digestivas, nesse caso, digerem muita coisa. Então, vamos lá imaginar se estes lisossomos rompessem ou liberassem todas essas enzimas no citoplasma. O que iria acontecer? Iria acontecer que estas enzimas iriam degradar outras organelas que se encontram dentro do citoplasma. Ou seja, é o lisossomos que tem a função de destruir outras organelas. Porque se, por acaso, o lisossomo libera suas enzimas que estão contidas dentro dele, vai destruir todas as organelas que se encontram no citoplasma. As organelas não estão dentro do citoplasma. Então, é exatamente o lisossomos que tem a função de destruir outras organelas, porque ele possui, sim, muitas enzimas perigosas, ok? Então, a nossa opção correta é exatamente a letra A para o número 5, ok? Vamos lá ver outras opções. Mitocôndrias têm a função de o quê? É síntese de energia, ok? Sintetizar ATP. Então, nem tem a função de destruir outras organelas. Complexo de Golgi, empacotamento de proteínas, nesse caso, e secreção. Então, nem tem a função de destruir outras organelas, porque nem encontramos enzimas lá. Letra D está a dizer retículo. Retículo tem a função de síntese de proteína, por aí vai, ok? Também nem tem a função disto. Letra I está a dizer peroxissoma. Peroxissoma é uma das organelas que tem a função de transformar as substâncias, ou seja, desintoxica, converte as substâncias tóxicas dentro da célula em substâncias menos tóxicas. Um exemplo concreto é quando tu bebes muito álcool. O álcool é permeável à membrana celular e facilmente entra dentro das células. Quando entra dentro das células, o peróxido e o álcool, nesse caso, faz mal à célula, só de entrar dentro da célula. Então, entrou dentro das células, no citoplasma.
prejudica a célula. Se prejudica a célula, é uma substância tóxica. O que faz peroxissomo? Converte o álcool em acetaldeído, por aí, que é uma substância menos tóxica que o álcool, nesse caso. Então, é por aí. Então, nem tem a função disto. Então, a nossa opção é exatamente a letra A, nesse caso, para o número 5. Vamos para o número 6, diz o seguinte: a maioria das células eucarióticas apresenta um núcleo, ok? Outras podem apresentar dois ou até múltiplos, ok? Ok, múltiplos núcleos. Existem ainda aqueles que, depois de especializadas, tornam-se anucleares. Como que é? Então, as únicas células anucleares que eu conheço são exatamente as hemácias, ok? Então, os leucócitos são células de leucócitos, são células de defesas, né? Leucócitos, é isso, são células de defesas. E letra C está a dizer as células musculares. As células musculares possuem núcleos, nesse caso, ok? Os neurônios também possuem seus núcleos, as células epiteliais também possuem núcleos. Nós queremos células anucleares, não são as hemácias que não possuem núcleo, que têm a função de carregar os gases na nossa corrente sanguínea, ok? Vamos para o número 7, diz o seguinte: marca a alternativa que completa melhor a frase a seguir. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de... Então, é constituída por uma bicamada de fosfolípidos, ok? Fosfolípidos. Então, tem que começar com fosfolípidos. Se tem que começar com fosfolípidos, nós já sabemos que a primeira frase tem que ser fosfolípidos. Já risco letra A começou com proteínas, já risco letra D começou com lípidos, risco letra E fico entre B ou C. Fosfolípidos. E com moléculas de o quê? Na bicamada bilipídica, nós não temos proteínas integrais, proteínas periféricas integrais que ajudam na passagem de substâncias, por isso que nós temos no transporte, através de membranas plasmáticas, nós temos o transporte ativo, temos transporte passivo nesse caso, que é feito por difusão simples e facilitada. Então, essa facilitada são as proteínas que facilitam a passagem dessas substâncias. Então, nós temos as moléculas de proteínas inseridas na membrana, ok? Então, aqui tem que ser proteínas, então tem que ser fosfolípidos e proteínas. Então, já risco a letra C porque tem fosfolípidos e lípidos, e exatamente a letra B, a nossa opção para o número 7, ok? Muito bem, vamos para o número 8, diz o seguinte: a fabricação de vinho e pão depende de produtos liberados pelas leveduras. Durante a sua atividade fermentativa, assinale a afirmação que menciona os respectivos produtos finais. Então, produtos finais, nós queremos produtos finais na fabricação de vinho. Então, primeira coisa, a fabricação de vinho, nós sabemos que tem álcool, né? Seria uma fermentação alcoólica nesse caso. Então, se é uma fermentação alcoólica, então tem que ser álcool, vinho, álcool, ok? E fermentação alcoólica basicamente faz o quê? Libera álcool etílico, ou seja, forma álcool etílico e libera a molécula de dióxido de carbono, ou seja, fabricação de vinho é fermentação alcoólica. E fabricação de pão, nesse caso, produção de pão, também é fermentação alcoólica. O que faz com que o pão aumente o seu volume é exatamente a liberação de CO2 nesse caso. Então tem que ser álcool e dióxido de carbono. Então aqui letra A está a dizer álcool etílico e dióxido de carbono. Então exatamente a letra A, o que nem precisamos discutir. Vamos lá, letra B está a dizer dióxido de carbono, ácido lático. Está incorreto por colocar ácido lático. Letra C está a dizer ácido acético, está incorreto. Letra D está a dizer álcool etílico e ácido acético, está incorreto. Letra E está a dizer ácido lático, está incorreto também, ok? Então a nossa opção é exatamente a letra A, álcool etílico e dióxido de carbono, que são liberados, são produtos finais liberados neste processo, nesse caso. Vamos para o número 9. O número 9 diz o seguinte: considere as seguintes afirmações. Considere as seguintes características, nesse caso, atribuídas a um organelo celular, ok? Então vamos lá. Vesículas com enzimas. Opa, só de dizerem vesículas com enzimas, lembram da organelas que eu comentei que tem muitas enzimas? Qual é essa organelas? Ok, vamos lá. O item 2 está a dizer forma-se a partir do complexo de Golgi. Este organelo é só dizerem vesículas com enzimas. Nós já sabemos que é exatamente um lisossoma, porque é o responsável pela digestão intracelular. Se é responsável pela digestão intracelular, porque dentro do lisossoma tem muitas enzimas que fazem esta digestão. Além disso, já havia comentado lá atrás. Ok, então exatamente a letra A, nossa opção correta. Um plástico não tem pigmentos fotossintéticos. Um ribossomos tem a função de fotossíntese de proteína, também não tem essas enzimas, e não forma-se a partir do complexo de Golgi, o ribossomo forma-se a partir do retículo endoplasmático, e um não mitocôndrias é síntese de ATP, um vacúolo armazena substâncias líquidas. Muito bem, vamos para o número 10, diz o seguinte: observa a tabela abaixo sobre a mitose. A mitose, coluna 1 e coluna 2, correspondência apenas, ok? Indica a linha que mostre a relação correta entre as fases da mitose indicadas na coluna 1 com os eventos descritos na coluna 2. Então aqui também é coisa de criança, vamos lá ver. Estão a dizer basicamente telófase. Ok, ponto 1. Se tu não sabes telófase, metáfase, todo mundo sabe que é a fase em que os cromossomas se situam-se no centro. Ou seja, existe uma formação, ou seja, a formação da placa equatorial. Então, sabendo que o ponto 2, que é a metáfase, tem que ser, eu vou procurar aqui na coluna 2, formação de placa equatorial ou cromossomas no centro. Então, eu consigo perceber que letra B está a dizer os cromossomas alinham-se no plano equatorial. Então, eu sei que o 2 tem que estar para o B, ok? 2B. Vamos lá, só sabendo isto, eu elimino alguma coisa. Nas opções, 2 tem que estar ligado com B. 2 com A, risco letra B. 2 com B pode ser letra A. 2 com B pode ser letra C. 1 com B, tá errado letra D. 2 com B pode ser letra E, ok. Então fico com 3. Só sabendo uma coisa, já risquei.
Já risquei duas alternativas. Ok, vamos lá. Então, a anáfase é a separação. Então, anáfase e separação. Vamos lá. A coluna 2 está a dizer: os cromossomas irmãos movem-se para os polos opostos. Então, se movem-se para os polos opostos, é uma separação. Então, se separar, ok? Então, eu já tenho a certeza que o meu 3 anáfase tem que estar com quem? Tem que estar com o meu A aqui, ok? Então, tem que ser 3A. 3A, 3A. Risco letra A, está a dizer que 3 é C. 3A pode ser letra C e 1C. Risco letra E, que está a dizer que 3 está para C, ok? Então, a nossa opção é exatamente a letra C, a nossa correta, ok? Tem que ser a vermelho, ok? Então, a nossa opção é exatamente a letra C. E, consequentemente, a telófase será a membrana de reaparecimento da membrana nuclear, por aí do núcleo. Então, o nosso 1 estaria para o C aqui. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Diz o seguinte, número 11. A equação abaixo representa um processo vital que ocorre nos seres vivos. Essa equação já estamos muito familiarizados com a mesma. Basicamente é uma repetição. Okay? Para quem vem assistindo as resoluções que já fiz aqui, é óbvio que só de olhar esta equação já sabe a resposta desta pergunta. Vamos lá. Está a dizer escolha a alternativa que identifica este processo. Então nós percebemos que aqui trata-se de uma oxidação da glicose, ou seja, está a oxidar. Então se está a oxidar é uma respiração. Vamos lá. Letra A está a dizer fermentação. Fermentação não envolve oxigênio, é um processo anaeróbio. Ok? Então ocorre na ausência de oxigênio, não seria. Letra B também está a dizer fermentação, está incorreto. Letra C está a dizer fotossíntese. Fotossíntese é o inverso desta equação, visto que fotossíntese é a formação de uma molécula orgânica através de moléculas inorgânicas. Ou seja, nós formamos esse cara aqui, formamos a glicose. Não oxidamos a glicose, estamos a formar a glicose, ok? Muito bem, então não seria. Letra D está a dizer respiração anaeróbia. Só de colocar anaeróbia está incorreto, porque anaeróbia é um processo que não envolve oxigênio. Nós conseguimos perceber que aqui está a oxidar a molécula de glicose, ou seja, a presença de oxigênio. Então a nossa opção é exatamente a letra E, a nossa correta, que diz a respiração aeróbia. Por quê? Porque envolve oxigênio, aeróbia, ok? Ocorre na presença de oxigênio. Muito bem, vamos para o número 12, diz o seguinte. As células eucarióticas podem ser classificadas em dois grupos principais, ok? Células animais e células vegetais. As células vegetais apresentam algumas estruturas exclusivas, tais como os cloroplastos, ok? Os cloroplastos que são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Analisa a alternativa a seguir e marca a única estrutura que não pode ser utilizada para diferenciar célula animal e vegetal. Ok? Então nós queremos uma estrutura que não podemos utilizar para distinguir a célula animal e vegetal. Se é uma estrutura que não podemos distinguir a célula animal e vegetal, concorda comigo que esta estrutura deve estar presente em ambas as células, ou seja, esta estrutura nós devemos encontrar em o quê? Na célula animal, assim como na célula vegetal, porque se nós formos a encontrar esta estrutura em uma das células, então vai nos ajudar, nos ajudar a distinguir, e não é isso que nós queremos. Nós queremos aqui, não vai nos ajudar a distinguir uma estrutura que não é exclusiva de uma única célula, ok? Muito bem, vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte, cromoplasto. Cromoplasto tem a ver com pigmentos, ok? Pigmentos cromoplasto. Tem a ver com pigmentos fotossintéticos. Então, basicamente, se é um pigmento fotossintético, apresenta onde? Célula vegetal, ok? São únicas células, são únicos organismos que realizam fotossíntese. Então, se está presente nas células vegetais, a célula animal não realiza fotossíntese. Então, está incorreto isso aqui, não vai nos ajudar, ok? Porque é exclusiva de uma determinada célula. Nós queremos uma estrutura comum, que está presente na célula animal, assim como na célula vegetal. Esta estrutura aqui é comum, é esta que não vai nos ajudar a diferenciar destas duas células. Muito bem, letra B está a dizer leucoplasto. E também é um pigmento fotossintético, está presente na célula vegetal, então não vai nos ajudar. Vai nos ajudar a diferenciar. Nós queremos que não vai nos ajudar. Muito bem, vamos lá. Letra C está a dizer vacúolo de suco celular. Também está presente na célula vegetal, então não vai nos ajudar. Vai nos ajudar a diferenciar. Nós queremos que não vai nos ajudar. Letra D está a dizer mitocôndria. Exatamente a mitocôndria, ok? A mitocôndria está presente na célula vegetal, assim como na célula animal. Então, se está presente em ambas células, esta organela não vai nos ajudar a diferenciar, porque nós podemos observar uma célula ao microscópio, percebemos a presença da mitocôndrias. E vamos olhar uma outra célula, percebemos a presença de mitocôndrias. Irias conseguir dizer que esta célula é animal e esta célula é vegetal? Não, porque ambas apresentam a mesma organela. Então, esta não iria nos ajudar a diferenciar a célula animal da vegetal. Parede celular está presente apenas nas células vegetais, então iria nos ajudar a diferenciar também, ok? Muito bem, vamos para o número 13, diz o seguinte. A sequência normal do deslocamento da água numa planta vascular é folhas, letra A está a dizer o seguinte, se nós queremos o deslocamento normal da água nesse caso, então nós sabemos que parte das raízes até lá nas folhas, então é um deslocamento normal, né? Isso também é uma coisa que qualquer um antigo ia fazer, ok? Vamos lá, folhas, letra A está a dizer, começa nas folhas, o deslocamento da água, folhas, está incorreto, só por colocar em folhas, ok? Como é que a água vai começar nas folhas? Ok? Então está incorreto. Não tem que começar com folha. Então nossa opção está errada aí. Só de começar com folha. Letra B, conseguem perceber que começou com folhas também. Está incorreto. Letra C está a dizer pelos absorventes. Ok? Pode ser. Córtex da raiz. Ok? Depois vasos condutores tomates. Essa aqui está correta. Essa sequência está certa. Exatamente. A letra C é a nossa opção correta. Ok? E letra D está a dizer estomas. Estomas é lá onde ocorrem as trocas gasosas. Então não começaria por lá. A água vai em direção aos estomas. Então não pode ser por lá. Letra E está a dizer pelos absorventes. Ok? Depois folhas. Como é que vai sair dos pelos absorventes logo nas folhas? Saltar vasos condutores. Ou seja, como é que iria chegar até lá a água? Sem passar pelos vasos condutores. Se são os vasos condutores que vão conduzir a água até lá nas folhas. Então também estaria incorreto, ok? Muito bem, então nossa opção para o número 13 é exatamente a letra C. Vamos para o número 14, diz o seguinte. Envolvendo uma planta que esteja num vaso com um saco plástico após algum tempo, observa-se que a parede interna do saco plástico cobre-se de gotículas de água. Esta água foi perdida pela planta pelo processo de
transpiração, óbvio, né? As plantas, assim como os animais, transpiram, tem esse processo de transpiração. Então, foi perdida através de transpiração, ok? Então, exatamente a letra C, a nossa resposta. A respiração não seria, fotossíntese também não, condensação também não, evaporação é perda de água em forma de vapor, depois condensa, volta a ser líquido, por aí. Evaporação também não seria, ok? Muito bem. Vamos lá, número 15 diz o seguinte, esse texto aqui, vamos lá, ok, o professor de botânica montou uma experiência para observar o efeito da luz sobre a transpiração foliar. Ok. Escolheu um arbusto de papoula, ok, hibiscus, desculpem pela pronúncia, mas é esse nome, ok, e encapsulou as extremidades de 10 ramos com sacos plásticos transparentes, ok, transparentes, sacos plásticos transparentes, encapsulou 10 ramos com sacos plásticos transparentes, ok, lacrando-os com barbante, corda, ok? Para evitar as trocas gasosas, ok? Então é para evitar as trocas gasosas. Opa, eu quero só sublinhar isso, para não me perder nesse texto grande. Então, isto tudo que ele fez é para evitar as trocas gasosas. Muito bem. Cobriu a metade, ok? Deixa lá, ele está a dizer que cobriu a metade dos sacos com papel de alumínio. Então, vamos lá. Cobriu a metade com papel de alumínio. Cobriu a metade dos sacos com papel de alumínio. E após 48 horas, observou a diferença de conteúdo da água acumulada dentro dos sacos, nos dois grupos. Assinala a alternativa que indica o resultado observado mais provável. Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Ele basicamente fez o quê? Encapsulou. Então, aqui tem... Ok, vamos lá. Vamos lá. Esse professor o que fez? Encapsulou a extremidade de 10 ramos com saco plástico transparente. Vamos lá. 10 ramos com saco plástico transparente. Ele cobriu, nesse caso, trocando em miúdos, e estão a dizer que este professor, nesta experiência, ele cobriu 10 ramos com plástico, ok? Um plástico transparente, vamos lá supor um plástico branco, transparente, transparente, né? Não branco, ok? Um plástico transparente, 10 ramos, cobriu 10 ramos, ok? E depois, o que ele fez? Dos 10 ramos, ele cobriu os 5, a metade, ok? A metade dos 10 ramos que ele cobriu com plástico, cobriu a metade com alumínio, ok? Então, ele observou o quê? Ok, vamos lá nos situar. Se ele cobriu, concorda comigo, veja, pensa comigo, se ele cobriu os 10 ramos com um plástico transparente, isto implica dizer que a luz incidia sobre estas plantas. O que é as plantas? Olha só o que eu pensei aqui. Se as plantas realizam fotossíntese, se a fotossíntese depende da luz, o que acontece? Se ele cobriu os 10 ramos com plástico transparente, isso implica dizer que a planta recebia luz, ou seja, a luz atravessava aquele plástico transparente e incidia a planta. Se incidia a planta realizava o processo de fotossíntese. Agora, se ele cobre a metade a metade destes ramos com alumínio. Alumínio é o que é translúcido, ou seja, se cobriu a metade dos ramos com plástico, que estavam cobertos com plástico transparente, envolveu mais alumínio. Isso implica dizer que lá dentro dos ramos estava escuro, ou seja, a luz não entrava, não penetrava, não atravessava o alumínio. Então isso implica dizer que nestes 5 ramos que ainda estavam cobertos com plástico transparente, realizavam fotossíntese. Mas nestes 5 ramos que ele envolveu com alumínio, plástico mais alumínio, não realizavam fotossíntese, ok? Então, esta é a lógica que eu pensei. Vamos lá ver nas alternativas o que eles estão a dizer. O que ele esperou quando fez isso. Vamos lá. Item A está a dizer o seguinte. O item A está a dizer o seguinte. A quantidade de água nos dois grupos foi igual. A quantidade de água nos dois plásticos foi igual. Eu risco essa opção. A quantidade de água o teor de água nos dois grupos foi igual. Não. Quer dizer que se a luz não penetrava naquela metade dos ramos cobertos por alumínio, então a planta não transpirava, não estava a exercer aquele processo de transpiração, porque não estava a realizar os processos, ok? De fotossíntese nesse caso. Ou seja, não estava a transpirar. Então, o teor de água é lógico que não vai liberar água. Tanto assim, não vai transpirar quanto aqueles 5 ramos que estão cobertos com um plástico transparente. Eu não sei se conseguem entender essa lógica. Então, aqui eu risco essa opção antes de terminar de ler tudo, por colocarem que a quantidade de água nos dois grupos foi igual, ok? Eu risco essa opção, está incorreta. Depois, devido à inibição da transpiração pela umidade relativa que se formou no interior de ambos. Está incorreto. Se colocarem aqui a quantidade de água nos dois foi... Eu acredito que a quantidade de água de um vai ser diferente do outro, porque há incidência da luz e o outro não há incidência da luz, porque está coberto de alumínio, ok? Letra B está a dizer, o teor de água acumulada foi maior nos sacos plásticos, ok? Sem cobertura de papel de alumínio, ok? Sem cobertura de papel de alumínio, uma vez que a luz induziu a abertura dos estomas e permitiu uma transpiração mais intensa. Olha só que bonito. Olha só que bonita essa pergunta, esta afirmação que eles colocaram aqui. O que acham? Claro que isso está certo. Está certo. Então, a nossa opção que está corretíssima. Exatamente a letra B. Ok? Eu disse que iria existir uma pequena diferença. Então, a luz é um dos fatores que influencia na abertura dos estomas. Então, se o papel
Se aqueles ramos estavam cobertos com um saco plástico transparente, a luz incidia lá dentro dos ramos, quer dizer que abria os estomas, e é lá nos estomas onde ocorrem as trocas gasosas, e a planta perdeu mais água por transpiração, e se perdeu mais água por transpiração na forma de vapor, isto implica dizer condensação no plástico, e a quantidade de água que estava dentro dos plásticos cobertos, dos plásticos transparentes e alumínio, foi maior que nos ramos que estavam cobertos por alumínio. Ou seja, se não houve presença de luz, nesse caso, nos ramos cobertos por alumínio, quer dizer que os estomas estavam fechados para não perderem água, nesse caso, porque não há luz, ok? Então é exatamente isto, a nossa opção correta. Nem precisamos analisar outras opções, por causa não podemos ficar aqui uns 5 minutos por uma pergunta, ok? Mas foi uma pergunta muito interessante, ok? Acredito que conseguiram perceber. Vamos lá, a letra C está a dizer a quantidade de água acumulada foi maior nos sacos plásticos envolvidos por alumínio. Está incorreto, ok? Não pode ser envolvidos por alumínio, visto que nem houve incidência da luz, uma vez que a ausência de luz solar diminui a temperatura dentro do saco plástico por evaporação, não diminui a temperatura, aumentar. Ok, D está a dizer o seguinte, a concentração mais elevada de dióxido de carbono no interior, no saco sem papel de alumínio, induziu o fechamento dos estomas. Também está incorreto, ok? Tudo isso está errado. Então a nossa opção correta é exatamente a letra B, que acredito que ficou a ideia aí. Muito bem, vamos para o número 16. Então, se por acaso estiveres a gostar desta resolução, é só clicar aí neste botão, inscrever-se no canal, inscreva-se no canal, compartilhe, comente se estás a gostar da resolução e vamos continuar com a nossa resolução. Muito bem. Número 16 diz o seguinte, os meristemas primários e secundários promovem nas plantas respectivamente. Vamos lá. Então, meristema primário tem a ver com crescimento em comprimento, ou seja, em altura, ok? E secundário, em engrossamento, ok? Em espessura. Então, vamos lá. Letra está a dizer alongamento, é a mesma coisa em comprimento. E então tem que começar com alongamento. Ok, então, risco letra E, ok? Risco letra E, risco letra C, está a dizer engrossamento, então fico entre A e B. Alongamento e engrossamento, exatamente a letra A, ok? Está a dizer alongamento e ambos, também risco letra B. Muito bem, então nossa opção para o número 16 é a letra A. Muito bem, vamos para o número 17, diz o seguinte, os meristemas secundários são constituídos por, então meristemas secundários, estamos a falar de quê? De câmbio e filogênio nesse caso. Então vamos lá, câmbio pertence sim, câmbio está certo, mas lema estragou porque é um tecido de condução, não pertence ao meristema secundário, ok? Não são uma constituição de meristema secundário. Então exatamente a letra B, que diz o quê? Filogênio e câmbio. Que filogênio e filema, esse aqui pertence ao tecido de condução, os dois são de condução, então não pertence ao meristema secundário. Ok, número 18 diz o seguinte, dá-se um nome ao organismo autotrófico, aquele que, então nós sabemos quanto à nutrição, segundo o Itagari, quando classificou os genes em 5, ele propôs dois critérios de quanto à nutrição e quanto à organização celular, quanto à nutrição autotrófico e heterotrófico. Então, autotrófico nós já sabemos, são aqueles organismos que são capazes de sintetizar o seu próprio composto orgânico, ok? Ou a definição mais tradicional são aqueles que conseguem sintetizar o seu próprio alimento, eu sei que queriam ouvir isso, conseguem sintetizar o seu próprio alimento, mas o mais correto é dizer que conseguem sintetizar o seu próprio composto orgânico, ok? Muito bem, vamos lá. Item A está a dizer o seguinte, é capaz de sintetizar os seus próprios alimentos a partir de glicose. Pecaram por colocar a partir de glicose, porque eles sintetizam o seu próprio alimento, este próprio alimento, ou seja, aquela definição correta, aquela expressão correta que eu disse, correta é dizer que sintetizam o seu próprio composto orgânico. Este composto orgânico que estou a me referir exatamente à glicose. Então eles estão a dizer, é capaz de sintetizar os seus próprios alimentos a partir de glicose. Não vão sintetizar a partir de glicose. Nós queremos produzir glicose. Como é que vamos produzir glicose a partir de glicose? Está incorreto, ok? Então está incorreto. Muito bem. E só de lembrar aqui que a equação é esta, né? É CO2 mais água, ok? Formando o seu composto orgânico, 12O6 mais O2. Então, este é o nosso composto orgânico. Este aqui é o nosso composto orgânico que estou a referir. E este composto orgânico tem o nome de glicose. Então está errado. Letra B está a dizer o seguinte, não realizam fotossíntese. Está incorreto, porque esta é a equação de fotossíntese e a fotossíntese é a produção desses compostos orgânicos. Okay? Letra C está a dizer depende de outros organismos vivos para a obtenção de alimentos. Está incorreto. Não depende de outros organismos vivos, visto que eles sintetizam o seu próprio alimento. Ou seja, são eles que fazem o seu próprio alimento. Que dependem de outros organismos para sintetizar o seu próprio alimento. São heterotróficos. Heterotrófico, ok? Que seríamos nós, né? Então não são. Eles querem saber autotróficos. Muito bem, letra D está a dizer o seguinte, é capaz de sintetizar os seus próprios alimentos a partir de substâncias inorgânicas. Exatamente a letra D, o que está correto. Por quê? Porque nós sintetizamos o nosso composto orgânico, que é a glicose, a partir de quê? De dióxido de carbono e água. E, olhando para essas duas funções, que classes estão? Estão nas classes dos compostos orgânicos ou inorgânicos? É lógico que são compostos inorgânicos, ok? Então, o dióxido de carbono é um composto inorgânico e a água é um composto inorgânico. Por isso que aqui escreveram, é capaz de sintetizar os seus próprios alimentos a partir de substâncias químicas inorgânicas. Está certo, ok? Letra E está a dizer, é capaz de sintetizar os seus próprios alimentos a partir de glicose. Está incorreto também por colocar a partir de glicose, porque nós produzimos exatamente a glicose. Show? Muito bem, vamos para o número 19, né? Número 19 diz o seguinte, que partes de uma planta são ingeridas numa refeição constituída por batata, cenoura, feijão e grãos de feijão? Muito bem, é muito interessante essa pergunta, ok? Então vamos lá, estamos a falar mais ou menos de plantas, né? Ok,
Então vamos lá. O que esse camarada comeu? Ok, vamos lá supor que eu comi, ok. Eu almocei hoje, almocei com batata. O que eu comi ao comer batata? É um tubérculo. Mas sendo um tubérculo, mais especificamente, estamos a tratar de o quê? Estamos a tratar exatamente de uma raiz. Ou o quê? Um caule, mais específico. Então, um tubérculo, basicamente, se nós temos uma batata assim, ok, não vou desenhar aqui. Então, nós estamos basicamente perante a um caule. Por que um caule? Nós comemos o caule, mas ao redor daquele caule temos vários fascículos pequenos, ou seja, as pequenas raízes que ficam no solo, que interligam, que ficam coladas a este caule que eu estou a me referir, que ficam coladas à batata nesse caso. Então, nós temos, se eu comi uma batata, basicamente eu comi um caule, ok? Não comi uma raiz. A raiz são aqueles fascículos, ok? Na verdade é um tubérculo, porque é extraído no solo, mas tubérculo, especificando, é uma raiz, é um caule nesse caso. Então, eu sabendo que comi um caule na minha refeição de hoje, o que eu faço? Risco letra A, começou com raiz, risco letra B, começou com raiz. Pode ser letra C, pode ser letra D, pode ser letra E, caule, caule, caule. Muito bem. Agora, comi cenoura. O que seria uma cenoura? Cenoura é exatamente... Cenoura, tu consegue saber o que é cenoura, né? Cenoura sim, aí cenoura é uma raiz mesmo, porque sai bem inteira, não, inteira mesmo, ok? É uma raiz, é só como é que eu posso dizer? Fugiu. Ok, vamos lá. Finja que eu queria dizer, é só uma raiz, ok, é uma raiz, que não tem aqueles fascículos que nós encontramos na batata, como eu estava a dizer. Então, se eu comer uma cenoura, exatamente, é uma raiz, ok? Então, nós estamos a falar de raiz. Então, se a seguir tem que ser raiz, tem que ser caule raiz. Risco letra E. Começou a ver o caule, ok? Então, risco letra E. Fico entre C ou D, ok? Ok, então a minha cenoura já foi. Agora, comi feijão verde, que estava no meu caril nesse caso, no caril, né? Estava lá, fizeram... não, foi um cozido, na verdade. Eu hoje comi um cozido, ok? Estava lá batata, cenoura e feijão verde, né? Ok. E o maionese, ok. Muito bem. Então, só não tinha feijão, grãos de feijão não tinha, mas tinha essas três coisas. Então vamos lá. Comi feijão verde, só que estava cozido. Só que, o que é um feijão verde? O que é um feijão verde? Para eu comer o feijão verde, eu não precisei cascar, comi com a casca. Sei que tem casca. Então, o que acontece? Acontece que toda semente, ou seja, a semente é aquela que não tem cobertura. Ou seja, se é um fruto, nós temos os constituintes de um fruto. Ou seja, temos algumas camadas, que são os pericarpo, endocarpo, pericarpo, epicarpo, nesse caso, a primeira camada, e pericarpo, a segunda, e endocarpo, que seria a semente. Ok? Pericarpo é aquilo que nós comemos. A semente é basicamente o endocarpo, ok? Nesse caso do feijão verde, só tem duas estruturas. Acredito que não tem outro. Tem o pericarpo, que é exatamente a casca que cobre o feijão, e tem um endocarpo, aquilo que está dentro do feijão verde, ok? Então, se tu cascas o feijão verde, tu encontras o endocarpo, e aquilo que tu cascas, aquela casca que tu tiras, é exatamente o pericarpo, o epicarpo, né? Epicarpo, nesse caso. Então, se eu comer feijão verde, não é uma semente, é um fruto, porque está coberto. Dentro, o feijão verde dentro tem um grau, e aquele grau é o endocarpo, então está coberto. Então eu comi um fruto. Ora, então se comer um fruto tem que vir fruto a seguir, né? Muito bem, então se tem que vir fruto, a letra C perdeu, veio semente. Então a minha opção é exatamente letra D, não preciso terminar, né? Ok? E por fim, feijão verde que eu comi ontem. Grãos de feijão, que foi o feijão manteiga que eu comi. O que era? Claro que era uma semente, né? Não tinha nenhuma cobertura, só cozinharam e comi. Então foi uma semente que eu comi, ok? Então terminou com semente, exatamente a letra D, a minha opção correta para esta pergunta. Muito bem, vamos para o número 20, já estamos na metade. Diz o seguinte, a cortiça dos sombreiros, quero que sobres, utilizada normalmente para o fabrico de rolhas de garrafas de vinho é extraída de árvores ricas, é? Então nós queremos saber aquelas coisas que eles usam para garrafas de vinho que tu abres, né? É extraída onde? É extraída na planta, nesse caso. E é onde? No meristema secundário da planta. Ok? Aquela espessura da planta, ou seja, a superfície da planta. Então nós estamos a falar exatamente de quem? De Suber, ok? Que está exatamente representado na letra E, ok? Então a nossa opção correta é exatamente letra E, é a nossa correta. Analisando letra A, estomas, fazem as trocas gasosas. Esclerênquimas é um tecido de sustentação. Lêmen é um tecido de condução, que é o xilema, a mesma coisa. Parênquima é um tecido de armazenamento, ok? Então é a letra E. Muito bem, vamos para o número 21, diz o seguinte, as batatas, antes de serem fritas, não fritadas, são imersas em água com sal durante alguns minutos e depois escorridas em papel absorvente, ok? Além de realçar o sabor, qual é o efeito biológico acarretado por essa providência? Acredito que fritaste hoje batata, ou ontem, sei lá. Você que está a assistir. Muito bem, mas tu salgaste e colocaste na água, ficou muito tempo, tu não sabias, não sabias o porquê que estavas a fazer isso, ok? Muito bem, então eles querem saber qual é o efeito biológico. O que acontece?
Vamos lá. Aqui estamos perante a transportes, ok? Transportes. Temos difusão. Difusão simples, facilitada por aí. Vamos lá. O que eles estão a dizer? Eu tenho uma tigela aqui. Uma tigela. E tem água com sal. E eu vou colocar uma batata aqui. Eu casquei uma batata, cortei em pequenos pedacinhos, vários, quero fritar, mas primeiro eu quero salgar. O que eu vou fazer? Vou colocar nesta tigela e vou salgar. Mas antes, eu só vou colocar uma batata aqui. Então, coloco uma batata. O resto deixo lá. Então, eu quero salgar somente este. O que acontece? Se eu coloquei numa tigela com água e sal, concorda comigo que a concentração de sal nesta minha tigela é muito maior em relação dentro da minha batatinha? Hã? Então, dentro da batata tem pouca concentração. Ou seja, está no meio o quê? Hã? Meio hipertônico. Lembra destes meios? Hipotônico, hipertônico e isotônico. Então, se a concentração dentro do meio onde foi colocada a batata é maior que dentro da batata, está no meio hipertônico. E se está no meio hipertônico, o que acontece? Acontece que há um deslocamento do solvente, que é a água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso implica dizer que dentro da batata está no meio hipotônico. Hipotônico em relação fora. Então, há de haver um deslocamento de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Deslocamento do solvente. Isso chamamos de osmose, ok? E se a água está a sair dentro da batata para fora da batata, o que vai acontecer? Vai diminuir de tamanho, ok? Vai diminuir um pouco de tamanho nesse caso. Ou seja, vai amolecer a batata, ok? Então, só com essa explicação, vamos lá nas opções, porque começar a falar mais coisas aqui. Letra A diz o seguinte: as batatas amolecem, tornando-se mais fáceis de mastigar. Amolecem, tornando-se mais fáceis de mastigar. Não. Por mais que não amolecesse, seriam mais fáceis de mastigar, ok? Não é essa a explicação que aconteceu. O efeito biológico que aconteceu, ok? Letra B diz o seguinte: a água com sal hidrata o alimento, tornando mais volumoso. Não torna mais volumoso, vai tornar menos volumoso, visto que está a perder água. Está incorreto. Letra C está a dizer: a água lava o alimento e elimina bactérias alojadas nela. Não elimina nada. Ou seja, elimina sim, mas não é este efeito biológico que aconteceu neste processo, ok? Olhando para a nossa pergunta. Letra D está a dizer o seguinte: as batatas perdem água. Aí começaram bem. Perdem água. Por quê? Eu já disse que vai sair água dentro da batata do meio menos concentrado para o mais concentrado na nossa tigela, ok? E as batatas, consequentemente, vão diminuir um pouco do seu tamanho nesse caso, ok? Muito bem. Então as batatas perdem água, certo? Fritam melhor e tornam-se mais crocantes. Isso está bem corretíssimo, ok? Mas o mais importante era isto que eu queria, ok? Era isto que eu queria. As batatas perdem água. É só isso que eu queria, ok? Isso de tornam-se mais crocante, eu não sei, mas é isso, acontece. Mas o efeito biológico é este, é que as batatas perdem água. Letra está a dizer o seguinte: a água acelera o processo mitótico, não tem nada a ver com o processo mitótico, e aumentando a massa da batata, diminui a massa da batata, não aumenta, ok? Muito bem, vamos para o número 22, diz o seguinte: quando uma célula vegetal é colocada no meio hipotônico, é o inverso, hipotônico. Eu vou apagar isto e vou fazer o inverso, ok? Depois vou ler a pergunta. Uma célula vegetal é colocada em um meio hipotônico. Então, vamos lá. Eu tenho isto, é o meu recipiente, e eu tenho uma célula vegetal. Vou desenhar a célula vegetal aqui. Vou desenhar a minha célula vegetal. Um meio hipotônico que seria? Seria que dentro da célula, tenho mais concentração em relação ao meio onde eu coloquei. Isto sim chama-se meio hipotônico. Ou seja, aqui na minha tigela, ok? Na minha tigela, onde eu coloquei a minha célula, agora já tirei a batata, é um meio hipotônico. E dentro da célula é meio hipertônico. Hipertônico por quê? Porque dentro da célula temos mais concentração em relação à minha tigela. Dentro da tigela. É isso que estão a dizer aqui. Muito bem, vamos ler. Quando uma célula vegetal é colocada no meio hipotônico, ocorre a migração da água. Opa, já disseram, migração da água para o interior. Sim, ocorre a migração da água deste meio hipotônico para dentro da célula, ok? Este movimento da água faz com que a célula aumente consideravelmente de tamanho. Dizemos nesse processo que a célula está túrgida nesse caso, né? Aumenta o seu tamanho, mas não rompe. Por que não rompe? Porque tem parede celular. Se fosse uma célula animal, não ia estar túrgida, iria ficar túrgida, mas depois iria se romper, ok? Então a célula logo vai passar para isto aqui, vai ficar muito grande, ou seja, vai engordar a célula, vai aumentar o seu tamanho. Letra A está a dizer plasmolizada. Não, plasmolizada seria basicamente acho que diminui o seu tamanho, ok? Deplasmolizada também não seria exatamente letra C, túrgida, ok? Lignificada não sei o que, flácida não seria. Flácida é exatamente aquela situação da batata, né? Perdeu água, ficou flácida. Numa flor completa, número 23, encontram-se as seguintes estruturas. Então, numa flor completa, basicamente, nós temos o quê? Temos a cálice, temos a corola, androceu e giniceu, que está exatamente representado na letra C, a nossa opção correta, ok? Então, aqui, não preciso ficar aqui a comentar cada coisa aqui, visto que eu acho que estou a levar muito tempo, ok? Então, vamos lá. Número 24, vamos lá. Diz o seguinte: o crescimento e desenvolvimento das plantas são controladas? Essa pergunta. Vamos lá. Vamos lá pegar os pontos importantes desta pergunta. Ok. O crescimento e desenvolvimento das plantas são controladas por interações de fatores externos e internos. Ok. Entre os fatores internos destacam-se hormonas vegetais, ok? Em especial as auxinas. Muito bem. Um botânico tomou dois vasos. Tomou 2 vasos.
2 vasos, A e B, ok, de uma determinada planta. O vaso A permaneceu como controle, ok? Vaso A permaneceu como controle. E no vaso B foi aplicada uma substância que induziu, vaso B foi aplicada uma substância que induziu a planta a ficar com os estomas permanentemente fechados. Muito bem. Após alguns dias, a planta do vaso A permaneceu igual e a do vaso B apresentou sinais de grande debilidade, embora ambas tenham ficado no mesmo local. E com água em abundância, foram levantadas 3 possibilidades para a debilidade da planta B. Ok, então, o que aconteceu com a planta B? A planta B aconteceu que estava com os estomas praticamente fechados, então nós vamos nos focar nisso. Quando a planta está com os estomas fechados, praticamente fechados, quais seriam os principais danos que iria trazer para a planta, ok? Então, primeiro é saber qual é a função dos estomas, para saber quais seriam as funções que estariam danificadas só por ficarem com os estomas permanentemente fechados, ok? Primeira coisa, fazem os estomas, é nos estomas que ocorrem as trocas gasosas, ok? Segunda coisa, se ocorrem as trocas gasosas, há entrada de CO2 e saída de oxigênio. Trocas gasosas. Isso é importante. Se há trocas gasosas nos estomas, é lá onde ocorrem as trocas gasosas, isso implica dizer que se não entra dióxido de carbono, olha que louco, se a entrada de dióxido de carbono está interrompida, isso implica dizer que se não entra dióxido de carbono, a planta não vai realizar fotossíntese. Por quê? Porque para realizar fotossíntese nós precisamos especificamente do gás de dióxido de carbono. Olha que loucura. Agora vamos analisar só com isso que eu disse. Eu acho que é suficiente. Porque quanto mais você pega num ponto, aquele ponto te leva a chegar a outro ponto. Veja só de eu saber que é nos estomas que ocorrem as trocas gasosas. Logo não entra, se estava fechado, não entrava gás carbônico. Se não entrava gás carbônico, eu sei que as plantas realizam fotossíntese. E para realizarem fotossíntese, precisam de dióxido de carbono. E se o dióxido de carbono não entra, porque os estomas estão fechados, concorda comigo que a planta não vai realizar fotossíntese? Ah, que loucura, né? Muito bem, item 1. O item 1 diz o seguinte: a água que ia sendo absorvida pelas raízes não pode ser perdida pela transpiração, acumulando-se em grande quantidade nos tecidos da planta. Está incorreto. Não tem nada a ver com a água que vem sendo absorvida pela planta. Tem a ver com os estomas. Eles disseram que ficou com praticamente os estomas fechados. Então nós devemos analisar o que a planta pode, o que pode danificar a planta se nós fecharmos praticamente os estomas. Isso tem a ver com transpiração, tem a ver com fotossíntese, por aí vai. Não tem nada a ver com a água absorvida. Conseguiram perceber? Ok? Então está incorreto. Item A, está incorreto. Só por colocar a água que ia sendo absorvida. Não tem nada a ver. Ok? Não tem nada a ver. Item 2 diz o seguinte: a planta não pode. Olha que loucura. Eu não preciso ler o item 2. Por quê? Porque só de eu saber que o item 1 está errado, eu consigo eliminar a letra A, consigo eliminar a letra D, porque tem item 1, consigo eliminar mais algo? Nada. Vamos ler o item 2. A planta não pode realizar fotossíntese. Opa! Veja que loucura. Não pode realizar fotossíntese. Por quê? Porque não há entrada de gás carbônico. Começou bem. Porque o fechamento dos estomas impediu a entrada de luz para o parênquima clorofiliano. Está incorreto. Por quê? Não é nos estomas que a incidência luminosa entra. A planta recebia luz. Recebia luz, ok? Mas não recebia o dióxido de carbono. Perceba que para realizarmos a fotossíntese precisamos de luz, dióxido de carbono e água. Água é um substrato que nós encontramos. Mas os principais são luz, dióxido de carbono. Então, a planta recebia luz. Mesmo com os estomas fechados, ela recebia luz. Mas se não recebia o dióxido de carbono, logo, está incorreta esta opção. Que diz que porque o fechamento do estômago impediu a entrada de luz. Está incorreto, está incorreto. Ok? Está incorreto. Impediu a entrada do dióxido de carbono, não de luz. Ok? Loucura, né? Então eu sei que o item 2 está incorreto. Risco letra E. Risco mais o quê? Risco mais algo? Risco letra B, lógico, que diz que só o ponto 2 está certo. Então, se eles querem a explicação correta a respeito disso, eu posso marcar logo a letra C, sem ler a opção, ok? Que diz o seguinte: a principal via de captação de dióxido de carbono para o interior da planta foi fechada, comprometendo a fotossíntese. É a explicação correta. É isso que eu expliquei. Se os estomas estão fechados, não quer dizer que lá onde ocorrem as trocas gasosas não permite a entrada de dióxido de carbono. Se não permite a entrada de dióxido de carbono, a planta não realiza fotossíntese. Ok? Muito bem. Acredito que ficou. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta de análise. Gostei da pergunta. Muito interessante. Muito interessante. Acredito que você também achou muito interessante essa pergunta. Ok? Muito bem. Show. 25 diz o seguinte: assinale a alternativa falsa sobre os estomas, o processo de transpiração dos vegetais. Muito bem. Item A, lembrar que nós queremos a alternativa falsa sobre os estomas. Vamos analisar. Item A diz o seguinte: com suprimento de água ideal, ok? Eles ficam fechados, abertos. Ficam abertos, ok? Com o suprimento ideal de água, com o suprimento de água ideal, eles ficam abertos. Lembrando que nós queremos a falsa sobre os estomas. Ok? Muito bem, vamos analisar esta opção. Os estomas com água ideal, eles ficam abertos. Claro, podem ficar abertos. Tem água ideal, então isto aqui está certo. Mas se não tivessem água ideal, ou seja, se houvesse riscos de desidratação, eles iriam fechar para não perderem água para não perderem água e a planta ficar desidratada. Então isso está certo. Com o suprimento ideal de água, os estomas ficam abertos. Porque tem água suficiente, podem perder água. Opa, tem água suficiente.
Mas se tivesse pouca água, cara, eles queriam fechar, para não perder aquela pouca água que sobrou da planta e a planta ficar desidratada. Tá certo. Nós queremos a falsa, então não é nossa opção correta. Tá certa, mas para nós tá incorreta, ok? A opção tá certa, mas para nós tá incorreta. Muito bem, letra B está a dizer o seguinte: ficam abertos quando há luz. Claro, quando há luz é um dos fatores que contribui para a abertura dos estomas. O que acontece? Olha, que louco. Há luz. Os estomas vão abrir. Se os estomas abrem, há entrada de dióxido de carbono. Se há entrada de dióxido de carbono, então há realização de fotossíntese. Ok? Mas não é o principal, não é a principal causa. Mas a luz inibe, não inibe, contribui para a abertura dos estomas. Ok? Está certo. Se está certa, para nós, está errada. Nós queremos a fase. Letra C diz o seguinte: fecham-se quando a planta tem risco de desidratação. Olha que loucura. Eu já comentei na letra A. Que a letra A está certa. Que quando tem água ideal, eles abrem. Porque eles podem perder água. Tem água e tem suprimento ideal de água. Mas quando tem pouca água, vão fechar. Para quê? Para não perderem aquela pouca água que sobra. E a planta ficar desidratada. É isso que estão a dizer aqui. Fecham-se quando a planta tem risco de desidratação. A opção está certa. Mas para nós está errada. Ok? Muito bem. Letra D diz o seguinte: a baixa concentração do gás carbônico na folha estimula a sua abertura. Claro. A baixa concentração de gás carbônico estimula a sua abertura. Para quê? Para poder absorver aquele gás carbônico e realizar a fotossíntese. Lembram que o dióxido de carbono é o principal fator para a realização da fotossíntese? Isto implica dizer, se tem pouca concentração de dióxido de carbono, os estomas abrem, fazem trocas gasosas, a planta recebe dióxido de carbono e a planta realiza fotossíntese. Show! A opção está certa. Para nós, está incorreta. Ok? Precisamos de analisar a letra E? Claro que não, né? Então é a nossa errada sem saber. Ok? Ok? Então a nossa opção está incorreta. Para nós, está certa. Ok? Que diz o seguinte: o ácido abscísico inibe o transporte de potássio abrindo-os. Está incorreto. É uma das hormonas vegetais. Ok? Não tem esta função de inibir o transporte de potássio. Muito bem. Vamos para o número 26, que diz o seguinte: o mecanismo de transporte de seiva bruta das plantas de grande porte depende em menor escala da capilaridade que existe, nesse caso, nos vasos xilemáticos, ok? E da pressão promovida pela raiz durante a absorção de água e nutrientes do solo. Porém, a principal força responsável pela ascensão da água até a copa das árvores é devido a... Então, qual é a principal causa do transporte de água das raízes até as folhas? Esta aqui é bem básico. Esta é a principal causa de água subir das raízes até as folhas. Isto implica dizer que a planta, quando realiza o processo de transpiração, está a perder água, ok? Então está a transpirar. Quanto mais perde água, isto implica dizer que vai estimulando com que a água seja, ok, absorvida lá no solo e seja transportada lá nas folhas, ok? Porque a planta está a transpirar, está a perder água, então deve absorver mais água. Então isto é devido à perda de água por transpiração, ok? Vamos lá ler nas opções, só como eu disse. A difusão facilitada não tem nada a ver, só começaram muito mal, ok? Eu risco essa opção. Difusão facilitada ocorre nas células estomáticas durante o processo de fechamento de ostíolo. Ok? Só começaram muito mal. A difusão está incorreto isso aqui. Através do fechamento do estômago. Lembra o que é o estíolo? O estíolo faz parte dos estomas. Então, se faz parte dos estomas, isso implica dizer fechamento dos estíolos. Isso implica dizer não há transpiração. Ou seja, está fechado, não há transpiração, não há perda de água, então a água não precisa subir. A planta tem água suficiente. Está incorreto isso. Letra B está a dizer o seguinte: bombeamento de íons potássio. Bombeamento de íons potássio. Ok? Bombeamento de íons potássio tem a ver com transporte ativo, ok? De íons potássio, com gasto de energia, é isso que eu disse, para fora das células. Não tem nada a ver com transporte ativo, visto que o transporte desta água é feito por transporte passivo, osmose, que é a absorção que é a passagem da água para as raízes e depois condução. Isso é difusão, é um transporte passivo nesse caso, ok? Letra C está a dizer o seguinte: a difusão simples de gás carbônico dentro da câmara estomática existe quando existe luminosidade. Não tem nada a ver com difusão simples do gás carbônico, o que faz com que a planta transporte a água da raiz até lá, nas folhas, como estão a dizer, pelos vasos condutores xilemáticos, pelo xilema nesse caso. Letra D está a dizer o seguinte: ao metabolismo dos cloroplastos das plantas estomáticas, quando abastecidas ao metabolismo dos cloroplastos das células estomáticas, não tem nada a ver com abastecimento de água, gás, oxigênio e luz. Nem tem nada a ver isso, ok? Está incorreto isso aqui. Então só pode ser letra E, sem lermos. A perda de água de vapor, a perda de vapor de água através do estíolo quando o suprimento hídrico e luminoso é suficiente. Exatamente isso, ok? Quando o suprimento
hídrico e luminoso é suficiente. Ok? Então, a luz abre os tiolos, há muita água, então vai perder por transpiração. Se perder por transpiração, a planta estimula a absorção de mais água e é conduzida até nesse caso, até as folhas, visto que e realiza a fotossíntese, nesse caso, visto que a água é o principal, é uma das substâncias utilizadas para a realização da fotossíntese. Nós precisamos de água, dióxido de carbono e luz, né? Então, é exatamente isso. Suprimento hídrico, que é de água e luminoso, é suficiente. Então, é exatamente a letra E. Sem discutirmos, é a nossa opção correta para o número 26. Vamos para o número 27, diz o seguinte: as plantas carnívoras diferem, diferentemente de outras, são capazes de atrair, capturar e digerir pequenos animais, principalmente os insetos. Essa adaptação favorece sua sobrevivência porque elas fazem o quê? Ok, vamos lá. Porque elas são incapazes de realizar a fotossíntese. O que eles disseram? As plantas carnívoras são incapazes de realizar fotossíntese. Todo tipo de planta realiza fotossíntese. Está incorreto isso aqui. Incapazes de realizar fotossíntese. Só dizer uma planta realiza fotossíntese, ok? Letra B está a dizer o seguinte: vivem em solos pobres em alguns nutrientes. Está incorreto. Ok? Letra C está a dizer o seguinte: reduzem as populações dos seus próprios predadores. Exatamente, são carnívoros. Então, elas vão reduzir as populações dos seus próprios predadores, ok? Vão reduzir os insetos, por aí vai. Então, é exatamente a letra C, a nossa opção correta. Vamos lá analisar a letra D, está a dizer sintetizam estruturas protetoras com quitina. Está incorreto por colocarem quitina aqui, com a quitina. Os que possuem quitina são insectos, elas possuem parede de celulósica, ok? E nenhuma das alternativas também está fora isso aqui. Vamos lá, então vamos para o número 28, diz o seguinte: as partículas poluentes orgânicas ou inorgânicas podem penetrar no tecido foliar e provocar o seu colapso. A penetração dessas partículas na folha ocorre por intermédio da estrutura conhecida como... Ok, ok. Então eles estão a dizer que as partículas orgânicas ou inorgânicas podem penetrar no tecido foliar. Foliar, estava a ficar perdido aqui. Então nós queremos que penetram no tecido foliar. Estamos a falar de folhas. É só pensar, se estão a falar de folhas, pensa num processo que ocorre nas folhas. Só isso. Vamos lá, letra A está a dizer o seguinte: pelo. Pelo está lá nas raízes, não tem nada a ver com folhas. Letra B está a dizer cutícula. Cutícula é o quê? Perda de água. Cutícula é perda. Cutícula. Cutícula. Ok, vamos lá, deixa. Não tenho certeza disso. Ok, nervura também está nas folhas. Ok, olha, veja só, como é que irias pensar nesse problema? Se eles querem saber partículas poluentes orgânicas ou inorgânicas que penetram nas folhas, ok, no tecido foliar é provocado por colapso de penetração, ou seja, ocorre por intermédio de estruturas conhecidas como... claro que seriam os estomas, né? Lá onde ocorrem as trocas gasosas. Então, se lá onde ocorrem as trocas gasosas, partículas inorgânicas, estamos a falar de dióxido de carbono, entre a partir dos estomas, nesse caso, os estíolos, né? Quando abre. Então, exatamente nos estomas, nem preciso aqui emagrecer com essa pergunta, ok? É nos estomas, risco cutícula, eu não sei o que é cutícula, já estou esquecendo. Nervura é uma parte da folha, né? É aquela divisão que a folha apresenta. Bainha também tem a ver com folha, exatamente nos estomas, cara, ok? Não preciso emagrecer muito com essa pergunta, vamos lá. Número 29 diz o seguinte: a capilaridade e a transpiração, segundo a teoria da coesão-tensão, são dois fenômenos responsáveis pelo transporte de capilaridade, teoria da coesão e tensão. É quando nós transportamos água, ok? Na planta. E transportamos água na planta. Transporte de água e sais minerais. E quem faz esse transporte? Vamos lá. Transporte de seiva elaborada apenas. Não, está incorreto. Transporte de seiva elaborada é de cima para baixo. Não tem essas características, não tem essa teoria de coesão e tensão. Okay? Coesão e tensão é a capacidade com que as moléculas de água se interligam e começam a escalar as paredes dos vasos lenhosos, xilemáticos, nesse caso. Ok? Letra B está dizendo a entrada de águas nas raízes. É feita por osmose. Ok? Se não estou em erro, osmose sim. É isso, é feita por osmose. E letra C está a dizer transporte de seiva bruta apenas. Está certo, sim. Porque transporte de seiva bruta é feito... Seiva bruta, ok. Estamos a falar de água e sais minerais. Então é feito de baixo para cima. Então a água tem que subir. Então coesão é a capacidade com que a água vai se ligar a uma outra molécula de água e a adesão vai escalando a parede desses vasos xilemáticos e transporta até lá. Então a nossa opção correta é exatamente letra C. E letra D está a dizer processo de gutação é perda de água na forma de líquida, na forma de gotículas, por aí. E está a dizer transporte de seiva bruta e elaborada está incorreta também. Muito bem, vamos para o número 30. Diz o seguinte: colênquimas, esclerênquimas são tecidos vegetais com função de... Ok. Com função de o quê? São tecidos de proteção, lógico. Então está já também na letra E. Proteção não seria, proteção estamos a falar de quê? É isso, ok. Ok, de função de sustentação. A ereção não tem nada a ver, condição estamos a falar de xilema e floema, preenchimento estamos a falar de tecido de preenchimento, acho parênquima nesse caso, ok? Preenchimento é a mesma coisa, reserva, ok? Preenche. Se não estou. Muito bem, vamos para o número 31, diz o seguinte: nos mamíferos, incluindo os seres humanos, o percurso do ar inspirado é o seguinte. Então, se nós inspiramos o ar, entra primeiro nas cavidades nasais, depois é faringe ou laringe, depois entra na faringe,
depois vai nos brônquios, bronquíolos e alvéolos, lá onde ocorrem as trocas gasosas. Então essa sequência é bem básica. Letra A está a dizer que começa como bronquíolos, está incorreto. Ok? Letra A está incorreto. Letra B, alvéolos, é a última coisa. Letra C está a dizer brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então exatamente a letra C, a nossa correta. Ok? Então a nossa correta é exatamente letra C. Letra D está a dizer bronquíolos, também não seria, está incorreto. Ok, deixa eu marcar bem isso. Letra C é a nossa resposta. Letra D está incorreto. Letra E também está incorreto. Muito bem. Número 32 diz o seguinte. O dispositivo intrauterino é um método contraceptivo cujo uso previne a gravidez, evitando... Então nós queremos saber. O que esse dispositivo vai evitar. Vamos lá. A letra está a dizer o seguinte. Fecundação. Ok. Olha, eu estou a ver duas coisas iguais. Não é fecundação, ok? Fecundação também ocorre nas trocas de Fallopios. Não seria. Além disso, fertilização é a mesma coisa que fecundação, não está incorreto. Ok, menstruação também é risco porque ocorre, não tem nada a ver, nada vai impedir a menstruação. Ok, então fico entre nidação e ovulação. Nidação é implantação e depois da fecundação, então a implantação do feto do embrião no útero, então não seria. Ok, então exatamente a ovulação, liberação do óvulo, que seria basicamente a ovulação, dispositivo intrauterino. Então vai impedir a ovulação, ok? Muito bem, então a nossa opção para o número 32 é a letra C. Vamos para o número 33, diz o seguinte, num ciclo menstrual, nesse caso, de 28 dias, a ovulação normalmente ocorre, isto aqui é bem básico, ocorre ao redor do 14º dia, nesse caso, ok? Então está exatamente representado na letra A, ocorre na metade do 14º dia, que ocorre ao início da menstruação. Muito bem, e B está a dizer que no primeiro dia da menstruação não tem nada a ver, no 28 dia após o início, no 28 dia após o 20, não tem nada, não é isso, no último dia também não, ao redor do 7º também está incorreto. Vamos lá, número 34 diz o seguinte, a fadiga muscular por realização de esforço intenso e prolongado é devido à acumulação de RNA. Tem a ver com ácidos nucleicos, não tem nada a ver. A fadiga muscular tem a ver com o quê? Fadiga muscular. O que acontece? Acontece que nós não... A falta de oxigênio, ok? Então, se há falta de oxigênio, acontece que nós não conseguimos fazer a respiração. Se nós não conseguimos fazer a respiração, o nosso corpo precisa de obter energia a qualquer custo. Então, usa uma outra via alternativa que é exatamente a fermentação. Se a fermentação produz o quê? Vai produzir o ácido lático, ok? Então, seria a fermentação lática. Então, é exatamente o acúmulo de ácido lático, ok? Muito bem. Letra C está a dizer o seguinte, ácido cítrico não seria, lípidos não, aminoácidos também não. Número 35 diz o seguinte, num incêndio é comum um indivíduo morrer antes por asfixia, ok, antes por asfixia, do que por queimaduras, ok. Tal situação ocorre porque, então, quando é um incêndio, queima de madeira, por aí vai, ok? Estamos a falar de combustão incompleta, ou seja, a combustão completa gera o quê? Dióxido de carbono e água. A incompleta gera o quê? Monóxido de carbono e água. E o monóxido de carbono é muito tóxico para nós. Então, o que acontece? Se essa pessoa está no incêndio, ok, está no incêndio por aí, inalou muito dióxido de carbono, ela pode morrer por asfixia. O que acontece? Acontece que o monóxido de carbono para o nosso organismo tem muita afinidade com a hemoglobina. E a hemoglobina transporta o gás oxigênio, ok? Na nossa circulação sanguínea. Então, se ele tem muita afinidade, isso acontece que ele, quando entra na nossa circulação, o monóxido, quando inalamos, ele fica ligado com a hemoglobina, ou seja, impedindo a hemoglobina de fazer o transporte desse gás oxigênio. E se não transporta oxigênio, ou seja, todas as hemoglobinas já estão capturadas pelo monóxido que nós inalamos, isso implica dizer não temos a presença do gás oxigênio. Isso é que faz com que a pessoa morra por asfixia, por falta do gás oxigênio, ok? Então vamos lá ler nas opções. Letra A está a dizer o seguinte, a fumaça destrói os leucócitos. Não tem nada a ver, não destrói nada, os leucócitos são células de defesa. Letra B está a dizer o seguinte, as plaquetas são destruídas na presença do monóxido de carbono. Não tem nada a ver, não destrói nada de plaquetas. Plaquetas têm a ver com coagulação sanguínea, ok? Letra C está a dizer o seguinte, a hemoglobina combina-se com o monóxido de carbono, formando um composto estável que impede a ligação do oxigênio com a hemoglobina. Isso que eu estava a dizer, impediu com que a hemoglobina transportasse oxigênio. Por quê? Porque o monóxido de carbono capturou todas as hemoglobinas que estão na nossa circulação. Isso fez com que nós não pudéssemos ter acesso ao oxigênio e, consequentemente, morremos, ok? Então, exatamente, letra C, a nossa opção correta. Letra D está a dizer o seguinte, a hemoglobina combina-se com todo o oxigênio. Como é que vai se combinar com todo o oxigênio se já foi capturada pelo monóxido que nós inalamos no incêndio? Letra E está a dizer o seguinte, a hemoglobina, nessa situação, só transporta dióxido de carbono. Está incorreto, não transporta ninguém, porque já foi capturada, ok? Muito bem, número 36 diz o seguinte, duas crianças foram levadas a um posto de saúde, uma das crianças para prevenção contra a poliomielite, ok? E a outra para ser atendida devido a uma picada de uma serpente venenosa. O que deve ser aplicada a cada criança? Então vamos entender bem isto. Eles disseram que uma criança para a prevenção contra a poliomielite é uma doença, ok? E a outra para ser atendida devido a uma picada de uma
serpente venenosa. Muito bem. O que nós devemos aplicar? Sorovacina. Aqui também é bem simples. Então, veja que quando trata-se de uma doença viral ou o que nós fazemos? Nós aplicamos o quê? Tomamos vacina, posso assim dizer o quê? Por exemplo, a Covid é uma doença viral. O que se fez? Tomou-se, ou seja, vacina. Não aplicamos soro. Por que vacina? Porque é na vacina onde contém o quê? Os antígenos, ok? Os antígenos ficam por mais tempo, muito tempo no nosso organismo. Ou seja, se por algum momento aquele vírus, ou seja, aquela bactéria retornar ao nosso organismo, aqueles antígenos vão produzir anticorpos para combater, ou seja, vão reconhecer aquela doença, dizer que, isso faz mal. Então, produz anticorpos para combater a mesma doença, ok? Então, por isso que aplicamos vacina. Por isso que na Covid foi aplicada a vacina, porque na vacina contém anticorpos. Antígenos, nesse caso. Antígenos produzem anticorpos. Enquanto o soro, o que contém no soro? No soro, se é uma picada de uma serpente ou o quê? Aplicamos soro nesse caso. Sono. Então, aplicamos soros para remediar uma coisa imediata, ok? Nos soros contém anticorpos. Os anticorpos já têm. Então, eles vão combater logo na hora, ok? Não podemos aplicar vacina para alguém que foi picado com uma serpente. Tem que ser soro, porque no soro já tem anticorpos imediatos, resposta imediata, ok? Enquanto na vacina tem antígenos. Antígenos vão produzir anticorpos para combater aquela doença ali. E se aquela doença for eliminada, aqueles antígenos ainda vão estar no teu corpo, ok? Se por acaso um dia aquela doença voltar a surgir, a reaparecer, aqueles antígenos ainda estão no teu corpo. Vão reconhecer e vão produzir anticorpos, vão combater, vão matar, ok? Então, vamos lá. Tudo isso que eu disse aqui, vamos lá. A letra trata de dizer vacina porque contém antígeno. Ou seja, na primeira criança que tem doença, poliomielite, tem que aplicar vacina, porque tem antígeno, isso que eu estava a dizer. E na segunda criança que foi picada por serpente, tem que aplicar o quê? Soro, porque tem o quê? Anticorpos. Exatamente, letra A nossa opção correta, ok? Então, a nossa opção correta é letra A. Não precisamos analisar as demais. Soro, todas estão erradas. Eu só sei que todas estão erradas. Não preciso ler as demais e comentar, ok? Acredito que já tenham pegado a lógica. Número 37 diz o seguinte: os únicos vertebrados que na vida adulta apresentam somente sangue venoso no coração são. Então, aqui estamos a falar basicamente dos peixes que têm um ventrículo, uma circulação simples de duas cavidades, que não tinha nada de mistério também. Então, estamos na letra A, nossa opção correta. Anfíbio possuem 3 cavidades e répteis possuem 4 com uma falsa estratificação. Aves, 4 cavidades, então possuem sangue arterial e venoso. Mamíferos também possuem 4 cavidades arterial e venoso, ou seja, o sangue venoso não mistura-se com arterial. Se eles estão a dizer que na vida adulta possuem apenas sangue venoso, isso implica dizer sangue venoso mistura-se com sangue arterial. E se mistura-se, temos apenas presença de sangue venoso, ok? Muito bem, vamos para o número 38, diz o seguinte: considerando que um operário almoçou com feijão, feijão, arroz e ovo frito, alface, o quê? Com feijão, arroz, ovo frito, alface e banana. Pode-se afirmar que a digestão química começou. Então eles querem saber onde é que a digestão química começou. A digestão química vai começar aonde? Começa basicamente na boca, né? Então nós trituramos, depois tem as glândulas salivares, lançam as enzimas, ok? Ok, vão lançar as enzimas nesse caso, ok? E vão começar a degradar. Então nós temos a enzima, por exemplo, a amilase salivar na boca, que é uma digestão química. Mecânica é aquela de triturar, ok? Se estamos a falar de digestão química, envolve enzimas, ok? Então vai começar na boca e vai terminar aonde? Terminar no intestino, ok? Intestino delgado, nesse caso. Intestino grosso, eu acho que é absorção, reabsorção por aí, ok? Então vamos lá ver nas opções, o que tem. Letra A está a dizer boca e termina no intestino delgado. Ok, pode ser. Então começa na boca sim, termina no intestino delgado. Não pode ser. Essa é a opção correta, ok? Então é a nossa opção correta, ok? Não está marcado por quê? Okay? É a letra A, opção correta. Letra B está a dizer estômago, não pode começar no estômago, começa na boca. Letra D está a dizer estômago, também está incorreto. Letra C está a dizer intestino delgado, não pode começar no intestino delgado, tem que começar na boca. Letra E está a dizer começou na boca, terminou no intestino grosso, está incorreto. Terminou no intestino delgado. Intestino grosso é a absorção. Era a absorção. Ok? Muito bem. Vamos para o número 39. A piatina, enzima salivar, enzima da saliva, ok? A pepsina, enzima do estômago, e a tripsina, enzima do pâncreas, digerem respectivamente. Então, se é na boca, nós estamos a falar de comemos uma coisa, ok? Eu acho que é isso, sim. Então, ingerimos algo, ok? Então, a nossa digestão vai começar na boca. Qual é essa enzima? Amilase salivar ou pleatina, que se encontra na boca, que é secretada pelas glândulas salivares. Muito bem. E essa enzima vai digerir o quê? Vai digerir basicamente a nossa comida, né? A nossa comida é o quê? Estamos a falar de amido, ok? Então, digere amido, ok? Por isso que é chamada de pleatina. Muito bem. Então, digere amido. Tem que digerir amido. Vamos lá. Letra A está a dizer proteína. Começou com proteína, risco. Tem que começar com amido. Letra B começou com proteína, risco. Letra E começou com gordura, risco. Então, estão entre duas, C ou D. Amido. Ok. Pepsina vai digerir o quê? Pepsina no estômago vai digerir proteína. Então tem que vir a seguir proteína. Proteína, tá ganhando. E tripsina também vai digerir proteína, lógico. Então tem que vir proteína. Ok. Letra C, proteína, gordura. Incorreto. Perdeu. Então, a nossa opção é exatamente a letra D. Ok? Nossa correta. Muito bem. E vamos para o último número 40, diz o seguinte: a Covid-19. Opa, falaram da Covid aqui. É uma doença provocada por
Como comentei ali naquela pergunta número 36, um vírus, ok? Então é uma doença causada por bactéria? Claro que não. Causada por vírus? Não. Uma doença causada por um verme? Não. Uma doença causada por um vírus, ok? Então é uma doença causada por um vírus. Colocaram porque é um exame de 2021 e esta pandemia, ou seja, esse surto vivenciou-se mais em 2020, nem por isso colocaram também 2021 neste exame. Nenhuma das alternativas também não está correta, ok? Então, desta feita, chegamos ao final desta grande correção, ok? Então, se por acaso tu chegaste até aqui, epa, estás de parabéns e já acredito que já estás admitido, chegaste até aqui, ok? Então, se por acaso eu te ajudei na sua preparação para os exames de admissão e se por acaso eu te fiz entender algum conteúdo nesta resolução, só peço que te inscrevas no canal, deixe ficar o seu like, comente se gostou, ok? Dá sugestões, críticas, iremos melhorar, ok? E com críticas e sugestões que melhoramos, ok? Então, sem mais, eu acabo ficando por aqui, me despeço e continuação de ótimos estudos e até a próxima.